eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça, o Rômulo Cordão, que ele traz informações para nós, né, com relação à realização do pleito eleitoral de 2020, inclusive agora, no próximo domingo, dia 15, a oportunidade em que muitos cidadãos de Parnaíba vão às urnas para eleger as pessoas que vão conduzir a gestão pública, né, a partir dos próximos anos. Boa tarde, doutor Rômulo, e muito obrigado por estar aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Daniel. Eu que agradeço mais uma vez aqui nos estúdios da TV Costa Norte e para falar de um assunto tão importante que é o processo eleitoral, né? A nossa missão é cuidar desse processo na cidade de Parnaíba, no município também de Ilha Grande. Satisfeito com essa possibilidade de estar aqui conversando com todos os telespectadores acerca desse ponto. Doutor Rômulo, como é que está essa organização? E claro, né, a gente sabe que temos uma eleição atípica por conta da pandemia da Covid-19 e isso exige um comportamento diferenciado dos eleitores, de quem está organizando a eleição, as pessoas que vão votar, né? Como elas devem se portar, que atitudes tomar, como é que está essa organização da Justiça Eleitoral para acolher o eleitor que vai às urnas no próximo dia 15? Como você bem disse, né, é uma eleição diferente. Nós nunca tínhamos nos deparado com uma situação dessa natureza. Mas a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vem realizando adequações a essa nova forma de viver, digamos assim. E, para tanto, inclusive, houve uma modificação na data do nosso calendário eleitoral, mas sim as eleições acontecerão. Evidentemente que de uma forma um pouco diferente, tendo alguns cuidados que são inerentes à própria questão da pandemia, mas que não influenciará de nenhuma forma o poder, a possibilidade, o exercício do voto pelos eleitores. Apenas estamos nos adequando a essa nova situação, mas o voto será efetivado, as eleições acontecerão no próximo dia 15, domingo. Os candidatos, eu vejo, têm entendido essa nova sistemática, as coligações, os candidatos têm adotado um comportamento de ajudar a Justiça Eleitoral nesse sentido, dessa nova adequação, e isso é muito importante. Eu acredito que o pleito será bem tranquilo. Agora é interessante que as pessoas, ao irem às urnas, né, levem a sua própria caneta para fazer o possível para evitar esse contato com outras superfícies, a fim de se prevenir, né, com relação ao novo coronavírus. Promotor, e como é que vai ficar? As pessoas, quando elas chegarem lá no local de votação, vão ser recebidas, vai ser respeitado esse distanciamento necessário? Como é que está sendo articulado? Sim, o TSE, inclusive, já publicou um normativo em relação a esse ponto. Os eleitores deverão comparecer com sua própria caneta, né, a fim de evitar o compartilhamento daquele objeto. Terão, obrigatoriamente, de irem às sessões com máscara, sob pena até de ser impedida a sua entrada no local de votação e até mesmo na sessão, né? E, evidentemente, o distanciamento mínimo de 2 metros, a questão da utilização do álcool em gel. Para tanto, inclusive, Daniel, o próprio mesário, ele não, a orientação é dele não ter contato físico com o título ou com o documento do eleitor. O eleitor chega lá, apresenta aquele documento, o título, e aí o mesário, vendo aqueles dados, vai acionar o equipamento e vai possibilitar o voto. Então, a nossa recomendação é de ter esse cuidado, os mesários foram orientados dessa forma, tudo no sentido de impedir a propagação do coronavírus. Agora, houve uma mudança em algumas sessões, né, eu acho que uma redução, pelo menos 60 em um local de votação haverão aqui em Parnaíba. E agora as pessoas, como elas podem fazer, né, para saber onde é que elas vão votar, já que houve essa mudança de escola para outra escola? Como é que a gente pode, né, fazer isso através, inclusive mesmo do site do TRE? Exatamente. Ou através do cartório eleitoral local, ligando para o cartório, essa informação pode ser fornecida, ou até mesmo entrando no site do TRE, lá terá todas as mudanças que foram realizadas e o eleitor poderá saber onde será seu local de votação.
Agora houve um volume muito grande de pessoas baixando aquele aplicativo, o e-título, né? As pessoas, basta chegar lá na urna eletrônica e apresentar através do seu celular e a pessoa fazer essa visualização para poder ter permitido a sua votação? Exatamente. Inclusive, os títulos eleitorais mais recentes, eles vêm inclusive com a foto do eleitor. Então, os mesários são orientados a verificar essas informações, fazer o batimento com a lista de eleitores que cada um deles tem e verificando que aquele eleitor está localizado naquela sessão, providenciar a possibilidade do voto. Até porque também os mesários eles têm acesso à informação se eventualmente o eleitor está com os direitos políticos, vamos dizer, suspensos. Razão, por exemplo, que seria para não conseguir votar. Então, mesmo que fosse tentado realizar aquela votação, ela não seria possível. Doutor Rômulo, com relação à pandemia ainda, tratando deste assunto, nós vimos que o Piauí foi destaque no país por conta do aumento da disseminação do coronavírus, especificamente nesse período de campanha eleitoral, onde pudemos observar nitidamente essa grande aglomeração de pessoas, né, por conta dessas campanhas. E depois o governo do estado destacou, inclusive, um parecer técnico solicitando que a Justiça tomasse providências, tudo isso amparado por lei. Houve um resultado significativo? Como é que você percebeu essa iniciativa? Isso é um dado evidente. Aqui no Piauí, notadamente após o processo da propaganda eleitoral, houve um aumento muito grande dos casos de coronavírus. Inclusive, enquanto outros estados ou reduziam ou estavam estáveis, nós sofremos um aumento substancial, né, dessa contaminação. E isso, um dos motivos, ficou bem evidente, foi justamente as aglomerações provenientes dos atos eleitorais, né, da propaganda. E não é nenhum segredo, vários municípios tiveram essas aglomerações, isso foi possível ver pelos vídeos postados nas redes sociais. Então, a Justiça Eleitoral sensível a isso, as autoridades sanitárias também, a própria Agência Estadual de Saúde, assim como o Departamento Estadual de Vigilância Sanitária, fizeram decretos no sentido de disciplinar, né, como é que as pessoas deveriam se portar nessa situação. Nesse ponto, eu vejo que houve uma sensibilidade dos candidatos e dos partidos. Nós realizamos uma reunião, juntamente também com o juiz eleitoral e o Ministério Público e representantes de candidatos e coligações, né? E foi acordado entre essas autoridades, entre essas pessoas, que os atos seriam suspensos, atos de campanha que imprescindivelmente desencadeassem aglomerações, como comícios, carreatas, passeatas, reuniões. Então, assim, a partir disso, foram suspensos aqui na região, em Parnaíba, Ilha Grande. Então, está sendo tranquila, né? Agora, nós, no dia da eleição, nós devemos continuar respeitando essas restrições. Devemos continuar no dia da eleição e também após a eleição. Então, nosso trabalho agora é no sentido de conscientizar, conversar com os eleitores, com os candidatos, né, com todos os atores do processo eleitoral, no sentido de manter a vigília em relação ao cuidado, em relação ao respeito às normas sanitárias. Promotor, e quais são os canais que as pessoas podem, né, procurar poder fazer essas denúncias se virem algum crime eleitoral? Isso é uma pergunta muito importante, porque todo o processo eleitoral ele tem como essência o voto. E o voto ele tem que ser exercido de forma livre, né? Para tanto, estamos juntos nessa missão, as polícias, a Polícia Federal, que tem a atribuição de apurar os crimes eleitorais, a Polícia Militar, que estará nas ruas coibindo, eventualmente, propaganda irregular, condutas vedadas, como transporte irregular de eleitores, que não pode, como boca de urna em sessões, que também não pode, qualquer tipo de propaganda naquela data, naquele dia é vedada, né? Salvo, como a própria norma diz, a exposição individual e silenciosa do próprio eleitor em quem ele vota. Mas aglomeração, esse tipo de coisa não é permitido. Então, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, né, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público estarão todos
juntos nessa missão de que a lei seja respeitada e que o voto seja exercido de forma livre, desembaraçada de qualquer influência. Agora, aqueles grupos de risco, né, que vão fazer a sua votação logo cedo da manhã, né? Como é que vai ser articulado essa possibilidade do acesso a eles, à oportunidade do voto, né? Vocês vão funcionar mais cedo? Estarão abertas sessões mais cedo, por exemplo? Esse ano, diferente dos demais, a votação começará às 7 horas da manhã. Então, o grupo de pessoas que tem idade igual ou superior a 60 anos terão, como forma de realizar, de poder ir votar com mais tranquilidade, terão das 7 às 10 horas, prioritariamente, né, das 7 às 10 para votar. Os demais a partir das 10. Isso não quer dizer que o idoso ele não possa votar, né, mas prioritariamente das 7 às 10 para que vá com mais tranquilidade, para que tenha menos gente e que a gente impeça aí a possibilidade de transmissão do vírus. Exatamente por conta do coronavírus, algumas pessoas cogitam que essa vai ser uma eleição mais demorada e que por conta dessa questão do distanciamento, distribuição de horários, talvez o resultado saia mais tarde. Isso de fato vai ter alguma influência, promotor, com relação aos resultados e também essa possível demora com relação à votação? Eu acredito que as medidas que estão sendo tomadas pela Justiça Eleitoral, elas vão ser eficientes no sentido da eleição ocorrer num prazo razoável. Veja só, nós antecipamos em 1 hora a votação, as pessoas já devem sair de casas preparadas, já estão sabendo que devem ir com máscara, com sua própria caneta. Eu acredito que o processo transcorrerá de forma muito tranquila, até porque, vale frisar isso, aquelas pessoas que foram comprovadas com o coronavírus ou aquelas pessoas que estão com sintomas da doença, essas pessoas não devem ir votar. Essas pessoas têm o direito de, posteriormente, se dirigir à Justiça Eleitoral e justificar a razão pela qual não foi votar. Então, não há nenhum problema. Então, inclusive, eu aproveito aqui para expor e orientar a população. Quem está doente, quem está com sintomas dessa doença, não vá à sessão. Posteriormente, ela pode justificar a razão de ter não comparecido. Nós agradecemos ao promotor Rômulo Cordão pelas informações, gratidão por sua presença aqui em nossos estúdios. Certamente foi muito esclarecedor para as pessoas que estão se preparando para o pleito eleitoral de logo mais domingo, né, no dia 15, em que será tomada a decisão dos rumos das cidades em todo o país. Obrigado pela sua presença aqui conosco, Dr. Rômulo.